Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados à Rádio Web Nova Vida. Quem vos fala, o pastor Carlos. Que a bênção do nosso Senhor esteja derramado sobre as vossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor te acolha agora, que o Senhor fortaleça aqueles que estão enfraquecidos, que o Senhor visite essas vidas que estão no leito da enfermidade, que o Senhor possa neste momento mover sobre a tua vida, em nome de Jesus, te curando. O Senhor te cura nesta manhã, Jesus te cura, te liberta, o Senhor te dá força, o Senhor que vai à tua frente, despedaçando toda a obra do maligno, todo impedimento. Senhor, Tu és o Deus do impossível, meu Pai. Julga a causa dos Teus santos deste dia, meu Pai. Tudo aquilo que está impedido, tudo aquilo, Pai amado, ó Senhor, que está impossibilitado, mas Tu és o Deus que move a favor dos Teus santos, dos Teus pequenos. Meu Pai, entra nesta causa que está parada, entra nesta causa que está impedida, Pai amado, embaraçada. Meu Deus, mas Tu és o Deus que move, Tu és o Deus, Pai amado, que tira todo impedimento, Pai, para que as causas dos Teus justos possam, Pai amado, ser contempladas com a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, temos que estar orando. Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Jesus diz, tudo é possível aquele que crê. Precisamos estar orando. Não podemos esmorecer o dever de orar sempre. Orar, nossa oração é pela fé, meus irmãos, é crendo que Deus está movendo todas as coisas. Aleluia. Não deixe as suas coisas paradas, esperando. É isso, meu irmão. Tem muitos aí que estão com as suas causas todas engavetadas, esperando o anjo ir lá, abrir a gaveta, tirar para ele e resolver a sua causa. Eu digo, entra com fé na presença de Deus, porque quando você pedir com fé, Deus vai dar ordem aos seus anjos ao teu respeito. Glória a Deus. Deus vai fazer os seus anjos ministrarem a teu favor, mas é pela fé, meu irmão e minha irmã. Precisamos entrar pedindo, crendo. Aleluia. Então é a fé que move. A nossa fé que se liga a Deus, glória a Deus. Nós precisamos estar ligados com esta fé em Deus em todo momento. Muitos estão confiando em príncipes, outros estão confiando em tantas coisas. O próprio Salmo 146, ele diz, não confiei em príncipe, nem em filho dos homens em que não há salvação. Os homens acabam tentando buscar uma situação para resolver os caminhos da sua vida, mas o Senhor diz, não coloca a tua confiança nos príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Nós precisamos confiar em Deus, porque no Senhor, Ele move tantas as coisas físicas como as espirituais. Os homens estão no plano terreno, nós vivemos um plano espiritual, um Deus que move tudo espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. Aonde o homem não pode atuar, o nosso Deus, Ele opera pelo seu poder sobre tudo aquilo que Ele criou. Glória a Deus. Só aquele que criou todas as coisas pode trazer existência. Aquele que criou o corpo, meu irmão, é aquele que pode fazer o membro ser criado onde não foi criado. Aleluia. Deus é o Deus que vivifica todas as coisas. Então, em Deus tudo é possível. Precisamos buscar em Deus, porque o Senhor move os corações. Meus irmãos, nós precisamos entrar numa batalha espiritual, porque o inimigo tem saqueado as nossas vidas, o inimigo tem saqueado tantas as áreas, e eu digo que os cristãos estão todos dormindo. O inimigo entra de uma maneira tão sutil na vida dos cristãos que eles não percebem. E vai saqueando a sua vida, vai saqueando a sua casa, vai saqueando os seus filhos. Meus irmãos, nós precisamos ficar vigiando. Nós precisamos ficar em comunhão,
precisamos permanecer vivos, ativos na obra de Deus. Aleluia. Toda a ociosidade, meu irmão, porque hoje as pessoas estão vivendo debaixo de toda uma ociosidade, uma inquietação na alma, uma inquietação. E as pessoas acabam pecando por causa da ociosidade. Precisamos ocupar nossa vida, meus irmãos. E o único jeito de ocupar nossa mente é nós estarmos arraigados em Cristo Jesus. Aleluia. Precisamos estar firmes e arraigados no Senhor. A palavra é tão tremenda em Colossenses 2, como, portanto, recebesse o Senhor Jesus Cristo. Colossenses 2, 6. Como, portanto, recebesse o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Meu irmão, nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui nesta carta aos Colossenses, quando ele diz: como, portanto, recebesse o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, arraigados e edificados e confirmados na fé. Primeiro que nós precisamos estar nele. Amém? Precisamos ainda estar arraigados nele. O que é arraigados, meu irmão? Arraigados é criar raízes. Nós precisamos criar raízes, meus irmãos. Ter profundidade. Nossas raízes precisam ter profundidade. Elas precisam estar firmadas. Jesus disse que aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam, ele compara como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, a casa está firmada. Nós precisamos estar firmados em Cristo para não sermos abalados. Jesus, ele compara uma construção sobre a areia e uma construção sobre a rocha. Nós precisamos entender que Jesus alertou que se vindo o vento, a tempestade e aquela casa construída na rocha, ela permaneceria, mas aquela realmente construída na areia. Então, meus irmãos, nós vemos que muitos hoje estão numa fé artificial, não estão arraigados em Jesus, porque quando vêm as tempestades, quando vêm os temporais, nós precisamos entender as aflições, as turbulências na vida, ela tanto vem para o crente como para o descrente, tanto para o cristão como para o gentil, meu irmão. Jesus está falando: no mundo tereis aflições. As aflições, meus irmãos, ela vem sobre todos, sobre todos. Ela vem sobre aquele que crê e aquele que não crê, meus irmãos. Então, qualquer situação que nós estivermos passando e nós não estivermos firmes, nós vamos ser abalados. Nós vamos ser abalados. E o que mais interessante que o apóstolo Paulo, ele está realmente levando a igreja está arraigada e edificada e confirmadas na fé. Não é só palavras, meus irmãos, mas é estar edificado e confirmados. Precisa ter uma confirmação de fé. Glória a Deus. Uma confirmação, é tremendo uma confirmação de fé. Aleluia. Por que as pessoas vivem... Eu pego um monte de cristão, eles vivem numa variável. Uma hora está bem, outra hora não está bem, outra hora está animado, outra hora está desanimado. Uma hora... Meus irmãos, é porque falta essa raiz ser aprofundada em Cristo. Como, portanto, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele arraigados. A palavra está dizendo para nós andarmos numa profundidade com Cristo e edificados. Precisa ter uma edificação, meus irmãos, uma edificação espiritual, uma transformação. Mas toda essa ociosidade que está em nossas vidas, as inquietações, porque vamos pegar uma pessoa que realmente está firmada em Cristo, que ela está arraigada em Cristo, que está confirmada na fé. Ela é uma pessoa que tem paz. Ela é uma pessoa que tem direção de Deus, meu irmão. Ela tem direção de Deus. Ela tem paz.
E por onde quer que ela vá, ela vai dar fruto. E os frutos permanecem em Cristo. Mas nós vamos ver pessoas, meus irmãos, que vivem uma vida cheia de ociosidade. São pessoas incertas, inquietas, pessoas cheias de dúvida. Meu irmão e minha irmã, um cristão que está arraigado, um cristão que está confirmado na fé, que está edificado, ele tem direção de Deus. Ele sabe a vontade do seu Senhor. Ele já sabe a vontade do seu Senhor. Ele tem direção de Deus. Ele não fica como muitos aí. Estou esperando. Deus vai falar comigo. Eu vou orar. Não, meus irmãos. Ele já sabe a vontade do seu Senhor. Porque aonde está a vontade do seu Senhor? A vontade do seu Senhor está nas Escrituras Sagradas. Quando você medita nas Escrituras Sagradas de dia e de noite, como o Senhor disse a Josué, medita nos meus mandamentos de dia e de noite para que você vá bem em todos os seus caminhos. Está aqui. Se eu tenho as Escrituras dentro de mim, se essas Escrituras estão arraigadas dentro de mim, se eu estou edificado, meu irmão, a palavra, ela vai me dar direção em todos os caminhos, nos caminhos espirituais. Agora, se a palavra não criou raiz dentro de mim, meu irmão, eu vou ficar cheio de ociosidade, sem direção, incerto, cheio de dúvida, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos a voz do nosso Senhor e nós cremos de todo o nosso coração, e quando nós ouvimos, quando Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Tá aí. Tudo tem base, meu irmão. Escritura sagrada. Andar e viver pelas Escrituras sagradas. Glória a Deus. Não podemos passar de longe. Meus irmãos, o que mais acontece é que as pessoas estão passando de longe. Vou dar um exemplo. Muita mentira no meio dos cristãos ainda, muita falsidade no meio dos cristãos ainda. O que é uma falsidade? Meus irmãos, é normal nós compararmos com o irmão que se compromete a fazer uma coisa, daqui a pouco muda, daqui a pouco faz de conta que não falou nada. Meus irmãos, tudo tem que ter uma seriedade. Parece que nós só temos um compromisso com Deus. Senhor, eu vou ali na tua casa hoje louvar, eu vou dar o meu dízimo, mas eu não tenho palavra com o meu próximo, eu não tenho compromisso com o meu próximo, não importa. Eu marquei com ele, mas deixa pra lá, né? Parece que vai ser um estorvo eu receber ele aqui na minha casa hoje, eu marquei com ele de vir aqui, mas eu não sei, depois vai ser um estorvo, porque isso é carne. Quando a palavra diz que nós temos que ter prazer um no outro, a nossa natureza carnal se implica, porque é carne. A carne vai militar contra o espírito. Imagina que nós temos que receber uma pessoa que é cheia da presença de Deus na nossa casa, mas ela vai nos incomodar. Ela vai incomodar a nossa carne. Talvez ela vai incomodar o jeito que eu estou andando, meus irmãos. O jeito que eu estou vivendo, porque eu estou vivendo de um jeito mundano e Deus está trazendo a luz para dentro da sua casa. Exatamente para tirar toda a ociosidade da sua vida, todos esses caminhos que você tenta buscar, burlar da presença de Deus, e você não quer receber aqueles que são de Cristo, porque a sua carne, a sua natureza está lutando exatamente contra o Espírito de Deus. Porque a palavra diz que a natureza humana, carnal, ela milita, ela guerreia contra o Espírito Santo de Deus. Quando você se pegar resistindo, meu irmão, é porque você ainda está ocioso, a carne ainda está militando na sua vida. É tempo realmente de dar lugar para Deus. Nós precisamos estar cheios da presença do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. As pessoas querem bênção na sua vida, as pessoas querem transformação na sua vida, as pessoas querem que Deus opere na sua vida. Elas só não estão sendo edificadas e buscando a transformação e buscando essa edificação. Porque eu digo, Deus opera para aqueles realmente que estão arraigados, meu irmão. Deus opera para aqueles que estão arraigados. Eu digo, muitos querem ver sinais, muitos querem ver prodígio, muitos querem ver o mover de Deus.
Mas eu digo, os sinais seguirão aqueles que crerem. A palavra diz, Jesus diz, os sinais seguirão aqueles que crerem. Mas um monte de gente ociosa, incrédula, incerta, que não sai do pecado. Eu digo, quando você não consegue sair do pecado, eu digo que é uma manifestação diabólica na tua vida, e a incredulidade e a falta de temor, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Meu irmão, imagina que eu conheço os mandamentos de Deus, e se eu infligir algum dos seus mandamentos, isso pode me trazer uma consequência. Eu não vou fazer. Se eu sei que eu vou fazer alguma coisa que vai desagradar a Deus, eu não vou fazer. Aleluia. Então, você precisa prestar atenção que o único jeito de você sair deste pecado, eu estou falando com irmãos que estão aí na prostituição, o único jeito de você sair deste pecado não é deixar mais a tua mente ociosa, não é deixar mais você vagando, meu irmão. Você tem que ocupar essa casa vazia. Você não pode deixar mais o pecado ter domínio sobre você. Você tem que ficar arraigado, criar raízes, meu irmão e minha irmã. Criar raízes, profundidade em Cristo. Aleluia. Precisamos estar cheios da presença, do poder e da glória de Deus. E não podemos mais deixar e andarmos de qualquer jeito, meu irmão. Precisamos realmente confessar os nossos pecados. Precisamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós, meus irmãos. Chegai-vos a Deus, precisamos estar chegando a Deus, cheio da presença, do poder do Senhor. Aleluia. Nós somos aqueles que estão cheios da presença de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da glória do Senhor, e o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. E para isso, meus irmãos, nós precisamos estar avivados. Mateus 7 é tremendo, quando ele diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, o Senhor compara a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, vai comparar um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Por que nós vemos muitas pessoas enfraquecidas? Quantas pessoas estão aí fora dos caminhos do Senhor, desviada da presença de Deus? Nós precisamos entender, meus irmãos, que o único jeito de nós ficarmos firmes da presença de Deus é estar edificado na palavra, meus irmãos. Não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Precisamos estar firmes em todo momento. E eu digo, precisamos voltar à presença de Deus, voltar ao caminho do Senhor, glória a Deus. Então, não é o fato de nós podemos estar na igreja, meu irmão. O fato de estar na igreja, eu quero dizer que isso não representa salvação, não. O fato de você estar indo para a igreja, cumprindo os seus votos ali, dando o seu dízimo, participando das ações sociais. Eu digo, quantos não estão dentro da igreja, estão numa vida cheia de turbulência, cheia de ociosidades, uma vida cheia de pecado ainda, porque não criou raiz. Precisamos criar raiz, meus irmãos. Aleluia. Ninguém pode criar raiz profunda para com Deus se não guardar as suas palavras, meus irmãos. Precisamos guardar as suas palavras. Precisamos viver o mandamento de Deus. Aleluia. O que nós vemos são as pessoas sendo levadas por pregadores que têm até um conhecimento profundo e pregam a palavra, e eles adquirem dos pregadores somente as mensagens de bênção. Meus irmãos, nós não temos que adquirir só as mensagens de bênção. É o dever de cada cristão. Muitos acham que é o dever lá da igreja, é o dever do pastor, é o dever de, eu não sou edificado porque o pastor não ensina. Eu não sou edificado. Meus irmãos, cada um tem que ser edificado
individualmente. Cada um tem que ir buscar no Senhor. Glória a Deus. Nós temos que buscar voluntariamente. Nós temos que ler, meditar na palavra de Deus. Aleluia. Nós precisamos investir um tempo de buscar a Deus, meu irmão e minha irmã. O próprio Senhor Jesus diz: meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando você não conhece, você vai comer pela mão dos outros, você não sabe nem o que você está comendo. Mas quando você conhece a palavra do Senhor, muitas vezes as pessoas, os pregadores vão falar: olha, faz desse jeito. Você vai falar: não, está escrito. Meus irmãos, nós precisamos viver a palavra de Deus. É lógico que aonde a palavra é ministrada com mais profundidade dentro dos cultos, ela ajuda o cristão. Mas, meus irmãos, isso não é suficiente, porque nós temos que ser alimentados pela palavra todos os dias. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. São palavras do nosso Senhor Jesus. Jesus está dizendo: olha, você tem que viver da palavra, sua vida tem que se alimentar da palavra. Do mesmo jeito que você alimenta o seu físico, você tem que alimentar a sua alma pela palavra de Deus. Meu irmão, você é um filho de Deus, nós vamos herdar o reino de Deus. E nós vamos herdar o reino de Deus através da palavra. A palavra tem que ser lida, comida, ingerida todo dia. E nós precisamos crer, meu irmão, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o evangelho. Isso é o dever. Meus irmãos, nós precisamos construir a nossa casa na rocha. E construir a casa na rocha é você realmente atentar naquilo que está escrito. Porque quando você atenta, isso é fé. Quando você atenta, porque você está crendo num Deus que você não viu. Os teus olhos físicos não viram Deus, mas você está crendo. Você está crendo que Deus, aleluia, fez uma promessa de eternidade para você. Está vendo a eternidade? Não. Mas pela fé, nós cremos que temos que crer no evangelho e realmente, como Jesus diz, fazer tudo como está escrito. Aleluia. Viver o evangelho como está escrito, meu irmão. O evangelho no qual Satanás tem operado, ele tem pervertido para tirar o homem do original, para tirar o homem de viver segundo a palavra de Deus. Deus não mudou. Nós precisamos viver segundo a palavra de Deus. E o Senhor está nos chamando para sermos cheios desta presença, desta unção. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor nesta manhã, aleluia. E nós vamos buscando a palavra. Nós vemos lá no livro de Apocalipse 2, quando o Senhor, ele escreve a carta à igreja de Éfeso, escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova, dizendo ser apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso. E sofresse e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e te tirarei o seu lugar, o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tremendo! Uma mensagem realmente no qual o Senhor nos diz que a igreja de Éfeso estava ali atuando, estava realmente praticando as obras, tinha um trabalho com paciência, não podia sofrer os maus, e puseste à prova daqueles que diziam ser apóstolos e não eram mentirosos, e eles tinham aquela paciência. Mas o Senhor diz que ainda tinha algo contra eles. Ele diz: e não são em tu achaste mentirosos, e sofresses e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Nós vemos que
Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Meu irmão, esse primeiro amor no qual esta comunhão com Deus, esta intimidade com Deus, de buscar a direção do Senhor, meu irmão. Porque muitas vezes nós estamos praticando as obras dentro da igreja, meus irmãos, na nossa vontade, como a igreja de Éfeso estava pondo à prova aqueles que se diziam ser apóstolo e não eram, glória a Deus, mas não era isso que o Senhor queria da igreja. O Senhor queria da igreja que ela voltasse realmente às primeiras obras, ao primeiro amor. Muitas vezes nós estamos fazendo tantas coisas desviado da direção de Deus, e Deus nos quer arraigados, firmados no primeiro amor, na misericórdia, glória a Deus, na edificação, na evangelização. E nós precisamos voltar a esse primeiro amor, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Então, essa mensagem de hoje eu vou deixando aqui para que a gente volte, edifique a nossa casa sobre a rocha, para que o Senhor te ilumine, para que o Senhor te conceda esta vitória. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus que remove, Pai amado, todo este marco antigo. Tu és um Deus que enxerta em nós a Tua palavra, Pai amado, e nos edifica e nos deixa arraigados, Senhor, para que criamos raiz, Senhor, nesta profundidade do Teu conhecimento, meu Pai, para que nós possamos voltar à verdade do Evangelho, para voltar ao primeiro amor, Pai, as primeiras obras, Senhor, na edificação espiritual, no conhecimento, Pai, no crescimento da graça, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa mover nesta manhã, quebrar toda a força do inimigo, levantar aqueles que estão cansados e oprimidos, dar força aos cansados, levanta do leito da enfermidade todos esses que estão acometidos, Pai, e dá saúde a eles, em nome de Jesus. Entra na causa dos teus santos deste dia, Pai. Move, Senhor, tudo aquilo que amarrava, atrapalhava eles, tira eles da ociosidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficando por aqui, você fica com esta palavra. Estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.